Hoje eu vou apresentar para você como funciona uma blindagem com garantia de fábrica da Caoa Chery para o modelo Tiggo 8 PHEV. Acompanhe até o final e veja todos os detalhes. Bom, vamos começar falando da composição básica da blindagem. A parte opaca, que é a parte que você não vê, ela é composta por dois materiais, a manta de aramida e o aço balístico. Aproximadamente 80 a 85% do carro na parte opaca é manta de aramida, com neoprene, que é a manta de mais alta qualidade que existe no mercado hoje. Uma manta emborrachada, que evita umidade, fungo, tem uma vida longa maior. E no restante, coluna A, B, C, maçaneta, retrovisor, travessa de porta, nós aplicamos o aço inox 304L de 2,5. Então, eu vou deixar aqui uma ilustração de como funciona os materiais balísticos que são aplicados no carro na blindagem com garantia de fábrica da Caoa Chery. Falando um pouquinho sobre os acessórios do carro, é importante frisar que todos os opcionais de fábrica desse carro mantêm a função. Ou seja, se o carro tem porta-mala elétrico, ele continua funcionando naturalmente. Também em relação aos sensores, tá? ACC, piloto de parada automática, alerta de ponto cego, tudo isso segue funcionando normalmente. O que é muito importante e muito vantajoso por ter a blindagem com garantia de fábrica da Caoa Chery feita pela Hi-Tech. Outra coisa bem importante da gente falar é sobre os vidros que estão homologados pela Caoa. Hoje são 3. O vidro Fanavid, 19mm, 5 anos de garantia. O vidro da Serglass, o Eternity, 21mm, 10 anos de garantia. E o vidro Protector Evo, com 18mm e 5 anos de garantia. Nesse carro aqui, foi aplicado um vidro Fanavid de 19mm. E eu quero mostrar para vocês que o vidro tem um acabamento emborrachado. O vidro ele tem 19mm, ou seja, ele é super fino. E ele tem um acabamento muito bacana e se adapta muito bem. Uma transparência muito legal, um tempo de garantia muito legal contra a delaminação. E esse vidro Fanavid é o vidro que a gente mais vende para a blindagem homologada pela Caoa Chery dentro da concessionária. Então são esses 3 tipos de vidro. E agora a gente vai entrar ali e falar um pouquinho de teto solar. Vamos falar um pouquinho de teto solar? Hoje temos 2 opções, ou o teto em manta operável ou o teto em vidro fixo. Nesse caso o cliente optou pelo vidro fixo. O que ele tem de vantagem? Estética. Ele não precisa ficar mexendo no teto solar, ele vai ter sempre uma luminosidade bacana e na hora de vender o carro ele agrega, pois esse acessório ele custa na média de R$12.000 para ser instalado. Como contrapartida, no teto opaco a gente tem nenhum custo a mais por isso e o teto, apesar de ficar sem a transluminescência, ele segue funcional, ou seja, você consegue continuar abrindo o teto. Eu vou tentar deixar uma imagem de um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás e postei lá no meu Instagram, falando um pouquinho sobre as diferenças do teto. Hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas as alternativas que temos aqui na Hi-Tech para blindagem de teto solar. A primeira alternativa é blindar o teto solar em manta de aramida. Ou seja, ele vai seguir funcional, opaco, você não vai pagar nada a mais por isso, e além disso você vai ter um alívio de peso, porque a manta é mais leve do que o teto blindado fixo. Ponto negativo é que a cortina do carro, apesar de continuar funcionando, ela perde a funcionalidade dela, que é tirar a luz do sol. Por quê? O seu teto ele já é naturalmente opaco, com um acabamento aqui, que a gente faz uma camurça bem parecido com a alcântara. A segunda alternativa que nós temos é blindar o teto solar em vidro blindado. Quais são as vantagens? A gente fica nessa estética de uma peça só, com o teto solar de um Tesla fica lindo. Você tem um ponto negativo que é um adicional de 12.000, mas em contrapartida, o seu carro fica muito mais prático, porque você pode ficar sempre com o teto solar aberto. Você vai estar protegido e na hora de vender o carro, isso agrega muito valor. Então, vamos dar um rolê nesse carro, conhecer como que ele fica na rua? Vamos embora. Bom, é sempre muito interessante a gente pensar que a experiência vivida por nós, ela é sempre muito mais valiosa do que uma experiência gravada em um vídeo. Mas pelo vídeo a gente consegue transmitir um pouquinho da sensação que é ao vivo. Qual que é a sensação, Gabriel? De um vidro que ele é bem translúcido, ou seja, não existe aquela sensação de náusea, de tontura, porque o vidro ele não tem distorção óptica, que é aquele grau que perturba muito, principalmente quem está no banco de trás. Aquela sensação de claustrofobia, ela cai por terra a partir do momento em que você tem principalmente o teto em vidro panorâmico. Por quê?
Aqui fica muito iluminado, tanto que aqui a gente está gravando, são 5 horas da tarde, quase 6, ou seja, já era para estar quase escuro e a iluminação está muito boa do vídeo. Então, o teto sendo em vidro, você agrega dessa forma também. Outro ponto interessante é que a gente não mexe na altura do carro. Eu passo na lombada a 20 por hora, não raspa o carro. A altura que o carro fica, e eu vou pedir para o editor colocar um takezinho do carro, é exatamente igual à altura original do carro. Não existe o carro ficar rebaixado ou qualquer coisa do tipo. A blindagem ela vai agregar, no máximo estourando, com teto, com tudo, 180, 200 quilos. Ou seja, é uma blindagem bem leve, como se você estivesse carregando mais 2 adultos no carro. Na minha opinião, uma conta bastante justa, perto da segurança que a blindagem entrega para sua família. Tem um outro ponto bem interessante que é, esse carro ele tem mais de 300 cavalos. Ou seja, ele é um carro forte. Naturalmente, a blindagem vai pesar muito menos. Contudo, mesmo nos veículos da Caoa Chery que tem uma cavalaria mais leve, como por exemplo o Tiggo 5 Sport, a blindagem ela se adequa muito bem. Você tem menos área envidraçada, que o vidro é uma coisa que pesa bastante na blindagem, e com a tecnologia e todo o desenvolvimento você consegue ter uma blindagem leve e funcional mesmo para um Tiggo 5 Sport. Outra coisa bem interessante de reparar é o acabamento. Gabriel, como eu sei se o acabamento do meu carro está bem feito? Você vai reparar nos encaixes do carro, nas colunas. A gente agrega material aqui, como que foi feito o acabamento do rebaixo aqui do retrovisor, onde ficam os sensores, que é uma parte muito importante do carro. Então, reparando nos encaixes de acabamento da linha do vidro, você consegue perceber o quão caprichosa a blindadora foi. E é óbvio que eu sou suspeito para falar da Hi-Tech, mas eu acho que é uma forma também da gente demonstrar por meio desse vídeo como você percebe se o seu carro blindado ele foi bem feito ou não. Então estamos chegando de novo aqui na Hi-Tech, vamos entrar e fazer uma consideração final, dar um 360 no carro para fechar esse vídeo. Bom, a consideração final desse vídeo é, mesmo que você tenha uma blindagem de qualidade, se você não tiver o respaldo da montadora para te dar a garantia, te dar o check, olha, eu homologuei esse parceiro, a conta não fecha. Então mesmo tendo uma blindagem como nesse caso, que ela é leve, ela não altera a altura do carro, a gente equipa com um vidro muito bacana, tudo é validado pela engenharia da montadora, são feitos testes. Se a gente não tiver a garantia de fábrica do nosso lado, nada disso vale a pena. Então a gente está aqui para mostrar para vocês um veículo híbrido, com garantia de fábrica, com uma blindagem homologada pela montadora, para vocês, Tiggo 8 PHIV, blindado Hi-Tech, com garantia de fábrica, nesse review aí para vocês. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, tem pergunta, vai ser um prazer te responder, deixa aí embaixo. Tamo junto e até a próxima.